Bom dia, galerinha. Estamos aqui mais uma aula agora no nosso novo capítulo aí. Vamos trabalhar agora a questão da proporção. Bom, pessoal, não é diferente. A proporção nós vamos retomar a ideia de razão que nós trabalhamos aí no capítulo anterior, tá certo? E agora vamos dar continuidade a entender o que é proporção. Se nós entendemos o que é uma razão, que é uma divisão de dois números, a proporção não é diferente. Professor, o que é uma proporção? A proporção é quando nós temos uma relação entre dois números, entre duas grandezas, certo? Ok? Porém, nós só vamos ter uma proporção quando aí nós temos uma igualdade entre as razões. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, ok, pessoal? Então, chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Bom, então vamos fazer o seguinte, a relação fundamental da proporcionalidade, nós vamos apresentar aqui. Bom, nós temos A que está para B, assim como C está para D. Essa daqui é a relaçãozinha fundamental da proporcionalidade, tá certo? Bom, esses termos aqui, A e D, esses termos A e D aqui, ó, pegando justamente desse ponto aqui, vamos fazer tipo um xizinho aqui, ó. Do ponto A e D, nós chamamos isso aqui de meios, tá certo? Chamamos isso aqui de meios. Alguns chamam extremos pelos meios, mas é meios pelos extremos, certo? E aqui agora, olha, essas letrinhas aqui B e C são os extremos, tá certo? Então aqui nós temos os extremos. Então podemos classificar aqui, ó, extremos, certo? Meios pelos extremos, certo? Ou extremos pelos meios. Bom, então observa aqui o seguinte, nós temos essa relaçãozinha fundamental. Agora, professor, quando é que nós formamos uma proporção? Nós formamos uma proporção quando nós temos a mesma razão. Então, se eu monto essa relaçãozinha aqui, ó, já é tipo um xizinho, uma multiplicação. Eu estou dizendo que A vezes D, então vou colocar aqui, implica dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Olha aí que interessante, certo? De olho nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. É quando nós temos uma proporção, tá certo? É quando A vezes D é igual a B vezes C. Vamos ver um exemplozinho aqui, gente. Bom, observe esses númerozinhos que colocamos aqui, certo? Digamos que nessa ordem aqui, ó, eles formam uma proporção, nessa ordem. Como assim, professor? Se a questão diz que nessa ordem eles formam uma proporção, certo? Nós temos que 9 está para 4, assim como 16 está para 36. É assim. Então agora vamos aplicar aqui, ó, 4 vezes 16, certo? 9 vezes 36, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com 9 vezes 36 aqui. 9 vezes 36 totaliza 324, certo? E aqui, ó, igual 4 vezes 16. 4 vezes 16 totaliza 64. Bom, gente, observe que é diferente. Se é diferente, não forma uma razão, tá certo? Agora observe o seguinte, vou inverter aqui o 9 com o 4, certo? Então vou colocar assim, ó, 4, 9, 16 e 36. Então diz que nessa ordem eles formam uma proporção. Então nós temos 4 que está para 9, assim como 16 está para 36. Bom, então vamos multiplicar isso aqui, ó. 4 vezes 36, nós temos aqui, ó, totaliza 144, igual a 9 vezes 16, que também totaliza 144. Gente, nessa ordem, esses números aqui são proporcionais, ó. Veja que A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Aqui não foi, mas aqui sim. Então, aqui não formam uma proporção e aqui sim formam uma proporção, certo? Então essa aqui é a relação fundamental da proporcionalidade, certo? Extremos pelos meios, certo? Alguns chamam meios pelos extremos, tá bom? Tá certo? Ok? Podemos classificar aqui esse aqui como os extremos, apesar que coloquei meios,
E aqui, esse aqui podemos chamar de meios, coloquei de extremos, né? A linguagem mais popular é extremos pelos meios, né? Meios pelos extremos, ok? Mas aqui basta observar a multiplicação A vezes D igual a B vezes C, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aí de proporção, pessoal. Bom, então aqui nós temos 5 que está para 2, se lê dessa maneira, assim como x está para 8. Então ele quer que você calcule o valor de x. Então aplicando aqui os extremos pelos meios, né? Ou meios pelos extremos, fica aí à vontade. Nós temos 2 vezes x, aqui para a gente totaliza em 2x igual a 5 vezes 8, para a gente aqui será 40, tá certo? Então nós temos x é igual a 40 dividido por 2. Então o valor de x aqui, gente, será 20. Certo? Então esse é o valor desconhecido de x. Você aplica aqui os meios pelos extremos e resolve a sua situaçãozinha. Então o valor de x é igual a 20, tá certo? Então simples assim, gente. Você vai calcular a questão da proporção aí nos seus exercícios, ok? Professor, nesse caso aqui, gente, não precisa se preocupar. Você vai aplicar aí novamente os extremos pelos meios, certo? Nesse caso aqui, nós temos 11 vezes toda essa expressãozinha aqui, então vai ficar 11 que multiplica x mais 4 igual a 22 que multiplica x menos 3, tranquilo? Certo? Aqui propriedade distributiva, 11 vezes x totaliza 11x mais 11 vezes 4, 44. Igual 22 vezes x totaliza 22x, menos 22 vezes 3, 66. Agora você organiza sua equaçãozinha aqui. Nós temos 11x menos 22x, não é isso? Positivo vai ficar negativo, igual a menos 66. Positivo aqui, ó, negativo menos 44. Bom, totaliza aqui pra gente, ó, 22 menos 11, subtrai e conserva o sinal do maior, vai ficar menos 11x, tá certo? Igual. Sinais iguais aqui, gente, soma e conserva o sinal da operação, não esqueça disso, essas regras de sinais são importantes, tá certo? Então, nós temos 66 mais 44, que totaliza pra gente menos 110, certo? Ok? Então, nós vamos ter 110 dividido para 11. Aqui vai ficar negativo, então você pode multiplicar por menos 1 para ficar positivo, certo? Então, nós temos x é igual a 110 dividido para 11. Então, o valor de x totaliza em 10, ok? Então, simples assim, pessoal. Você vai aplicar aí essa relação fundamental da proporcionalidade, tá certo? Ok? Então, você pode... tirando da linguagem popular, você pode classificar da seguinte forma. Assim como A está para B, assim como C está para D, tá certo? Então, nós temos aqui esse AB aqui, ou AD, perdão, pessoal. Esse AD nós chamamos de extremos aqui, certo? O BC você pode chamar de meios, mas fica tranquilo. É sempre uma multiplicação. Você lembra pelo xzinho aqui, ó. Então, uma multiplicação. Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Até a próxima aula, tá bom?